Bom dia, sextou, estamos aqui agradecidos a Deus pelas bênçãos que Deus tem nos concedido. E eu quero, nesta oportunidade, falar sobre a vontade de Deus como estilo de vida. Um assunto bem legal, eu pediria que você compartilhasse aí com outras pessoas, esteja ligadinho aí conosco e que nós possamos compreender sobre a vontade do Senhor como estilo para a nossa vida. Muito além das decisões, um modo de viver. Quando se fala sobre a vontade de Deus, muitas pessoas pensam apenas em decisões pontuais. Com quem casar, por exemplo, né? Qual profissão eu devo seguir? Para onde eu devo ir? O que eu devo fazer da minha vida? Mas, biblicamente, a vontade de Deus é muito mais que isso, é muito mais profunda. Só um momento aqui, vou fechar a porta aqui. Como eu estava falando, a vontade de Deus é muito mais que isso, traz uma profundeza espiritual maravilhosa. Ela não é apenas algo que se descobre, é algo que nós devemos viver diariamente, dia após dia. A vontade de Deus não é um evento, é um estilo de vida contínua. É algo contínuo como o céu, né? Mateus 6,10 diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que é a vontade de Deus? A vontade de Deus, ela pode ser compreendida em três dimensões. A vontade soberana, que é a vontade decretiva do Senhor. Aquilo que Deus determinou, ninguém pode impedir. Exemplo, o plano da salvação. Aí nós vemos isso em Efésios capítulo 1, versículo 11. Esse plano da salvação é um plano que não pode ser impedido de forma alguma. E quando nós pensamos no plano da salvação, nele também fomos escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. O que Efésios capítulo 1, versículo 11 quer dizer? Afirma que em Cristo os crentes foram predestinados como herança de Deus conforme o propósito da sua vontade. Isso significa que a salvação e o propósito de Deus não... Bom dia, Thalita. Significa que o propósito de Deus na vida da pessoa, né? Não são acidentais, mas é um plano eterno, é um plano soberano, estabelecido antes da fundação do mundo para o louvor da sua glória. Aí nós temos aqui uns pontos bem interessantes. Eleição e propósito, predestinação. A escolha divina não se baseia em méritos humanos, mas no desígnio e na graça desde a eternidade, garantindo que os crentes pertencem a Ele. Isso não significa que uns são predestinados para a perdição e outros são predestinados para a salvação, né? Um para a perdição e outro para a salvação. Todos, na realidade, são predestinados para a salvação, mas depende da nossa parte, depende da nossa aceitação. E a herança em Cristo, a expressão fomos feito herança ou herdeiros, indica que Deus reivindicou o seu povo como posse preciosa, garantindo a sua redenção e segurança espiritual. Aí nós vemos também a soberania divina. O versículo enfatiza que Deus realiza todas as coisas de acordo com o seu propósito, né? O propósito da sua vontade. O que dá aos cristãos a confiança, a firmeza, a esperança em meio a um mundo caótico. E a finalidade é para louvor e glória. Todo esse plano de salvação, ele tem como objetivo final exaltar a grandeza de Deus e não o mérito humano. Portanto, aí em Efésios capítulo 1,
e o versículo 11 oferece o conforto e segurança, assegurando ao cristão que sua existência e destino estão seguros no plano soberano de Deus, que os escolheu para fazer parte da sua família e viver para o seu louvor, viver para a sua glória. É maravilhoso, é essencial, isso é muito lindo. Isso é nós entendermos esse plano da salvação do Senhor para conosco. Então, aí nós temos a vontade decretiva, e essa vontade acontece independentemente da ação humana. Aí nós temos a vontade revelada, que é moral, né? É aquilo que Deus já revelou nas Escrituras. Amar o próximo, fugir do pecado, viver em santidade. E essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e o versículo 3. E essa vontade ela deve ser seguida, deve ser obedecida por todos. Depois nós temos a vontade específica, que é uma vontade direcional. Relaciona-se com as decisões pessoais, com o nosso ministério, com o nosso casamento, com o nosso chamado, com a nossa profissão. Essa vontade exige um direcionamento espiritual. A vontade de Deus como estilo de vida não é apenas acertar decisões, mas desenvolver um coração alinhado com Deus, um coração alinhado com a sua vontade. Aí nós temos em Romanos capítulo 12, versículo 2, transformação da mente. Não vos conformeis com este mundo, com este século, né, com esse sistema, com as coisas que existem no mundo, no sentido de sistema. A vontade de Deus não é compreendida por emoção, mas por uma mente renovada. Quando eu tenho a minha mente renovada, a minha mente regenerada, uma mudança de pensamento, abandono de padrões mundanos, eu vou ter essa sensibilidade espiritual de descobrir qual é a vontade de Deus sobre a minha vida e na minha vida, né? É uma vida de obediência contínua. A vontade de Deus não se revela para curiosos, mas para aqueles que são obedientes. João 7,17 diz, se alguém quiser fazer a vontade, né? A vontade do Senhor. Isso precede, essa obediência precede a revelação. E aí eu tenho intimidade com o Senhor. Quem anda com Deus conhece a sua vontade, conhece os seus caminhos. Vive uma vida de oração, uma vida de comunhão, uma vida de meditação na palavra do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite, tem uma sensibilidade espiritual, uma sensibilidade através do Espírito Santo. E Salmo 25, versículo 14, diz que o segredo do Senhor para os que o temem. Isto é muito lindo, é maravilhoso, e nós vemos o segredo de Deus sendo revelado para aqueles que temem o seu nome. Renúncia do eu. Um dos maiores obstáculos à vontade de Deus é o nosso ego. Negar-se a si mesmo. Lucas capítulo 9, versículo 23. E a vontade de Deus exige morte do eu e vida no Espírito. Eu preciso viver essa vida no Espírito de Deus, né? Como acontece a morte do eu? E a vida no Espírito. Vejamos aqui. É uma das verdades mais profundas da vida cristã. E eu vou te explicar aqui, de forma teológica, prática e espiritual, para que você possa compreender o que é morrer para o eu. Morrer para o eu não é deixar de existir, mas deixar de ser governado pela própria vontade, pelo seu orgulho, pelos seus próprios desejos. É a substituição do trono por Deus no controle. Eu preciso colocar Deus no trono. Tirar o eu, né, e colocar Deus na minha vida, controlando todas as situações. Gálatas capítulo 2, versículo 20 diz, já estou crucificado com Cristo. Se eu estou crucificado com Cristo, os meus desejos, eles são guiados pelo Espírito Santo e não são carnais,
mas o fruto do Espírito impera na minha vida. O que é o eu? Na linguagem bíblica, o eu está ligado à carne, ao ego, ao orgulho, às vontades desordenadas, aos desejos contrários à vontade de Deus. E Gálatas capítulo 5, versículo 17, fala sobre essa luta constante contra o espírito. O eu quer controle, o espírito quer governo de Deus. O governo de Deus precisa imperar, governar na minha vida. Como acontece a morte do eu? A morte do eu não é algo instantâneo, mas é um processo diário, cada dia. Pela revelação da cruz, quando entendemos a cruz, entendemos que Cristo morreu por nós, mas também que nós devemos morrer para o pecado todos os momentos, mas também para que nós morrêssemos para o pecado. Romanos 6:6, nosso velho homem foi crucificado com Cristo. E agora opera em nós uma nova natureza, a regeneração. E a morte do eu começa quando você se identificou com a cruz. E pela decisão diária, Lucas 9:23 fala, negue-se a si mesmo. Morrer para o eu é uma escolha diária. Escolher obedecer em vez de querer, escolher perdoar em vez de revidar, escolher santidade em vez do prazer momentâneo. Não é sentimento, queridos. É uma decisão. E é algo que acontece pela ação do Espírito Santo. Você não consegue vencer o eu sozinho. Romanos 8:13. Se pelo Espírito mortificados. É o Espírito que enfraquece a carne e fortalece o Espírito. Porém, eu preciso dar lugar ao Espírito Santo. Pelo confronto da palavra, a palavra revela quem realmente nós somos. Hebreus capítulo 4, versículo 12, a palavra corrige, a palavra confronta, a palavra alinha. Quem evita a palavra alimenta o eu. E também pelo sofrimento, e processos. Deus usa processos para quebrar o nosso ego, as frustrações, as esperas, as provações. E o sofrimento, quando bem respondido, realmente vai matar o orgulho. Porque nós vamos aprender a depender unicamente do Senhor. Sinais de que o eu está vivo. Ofender-se facilmente. Querer reconhecimento. Tem dificuldades de obedecer. Busca o controle. Age pelo impulso. Onde há muito eu, há pouco espírito. E o que é viver realmente no Espírito? Viver no Espírito é ser guiado, é ser controlado, é ser capacitado pelo Espírito Santo. Romanos 8:14 fala todos os que são guiados pelo Espírito. E como acontece essa vida no Espírito? Acontece por uma entrega total, por uma rendição total. Não existe vida no Espírito sem entrega. Deus não governa áreas, Deus governa tudo. Deus quer ocupar todos os espaços. Pela comunhão constante, pela oração, pela palavra, pela sensibilidade espiritual. Quanto mais comunhão, eu vou tendo direção. E também pela obediência. O Espírito fala, mas só guia quem obedece. E pelo andar contínuo. Gálatas 5:16. Andai no Espírito, é uma ordem. Não é um evento, é um estilo de vida. O conflito interior, na realidade, é uma batalha espiritual. Todo cristão vive essa guerra interna, carne versus espírito, vontade própria versus a vontade de Deus. Quem você alimenta? Quem você está alimentando? Aquilo que você alimentar mais é aquilo que vai vencer. Resultado da morte do eu. Surge humildade. Eu agora vou ter uma sensibilidade espiritual muito forte. E a vontade de Deus se torna prioridade da minha vida. Aí eu tenho os frutos do Espírito, que é Gálatas capítulo 5, versículo 22, o amor, a paz, a longanimidade, o domínio próprio, o fruto e a evidência de quem realmente governa a sua vida. E o maior inimigo do propósito de Deus na sua vida não é o diabo, é o seu próprio eu no controle. E a morte do eu significa que o Espírito está
precisa vencer. Quanto mais o eu morre, mais o Espírito vive em você. Deus não divide o trono do coração. Ou eu reina, ou o Espírito reina. Eu preciso entender que o Espírito de Deus, ele faz morada em mim, ele quer tomar posse de todas as áreas da minha vida. Isso é algo muito importante, é algo fenomenal, é algo lindo, é algo maravilhoso. Então vejam bem, eu tenho vários benefícios quando eu faço a vontade de Deus, eu tenho vários benefícios quando eu obedeço ao Senhor. E quando eu obedeço ao Senhor, quando eu vou renunciando realmente o eu, nós vamos ter essa negação, né? Esse caminho, negue-se a si mesmo. E nós temos Jesus, que é o modelo perfeito. O maior exemplo de viver a vontade de Deus é o próprio Cristo. As características da vida de Jesus, ele viveu totalmente submisso ao Pai, a dependência espiritual dele era muito grande, a obediência até o fim, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. A cruz não foi um acidente, mas foi um alinhamento à vontade de Deus. Como eu posso discernir a vontade de Deus na prática? Pela palavra. A Bíblia é o principal filtro. Deus, ele nunca contradiz a sua palavra. Portanto, se eu medito na lei do Senhor de dia e de noite, se eu estudo a palavra do Senhor, eu vou descobrindo qual é a vontade de Deus para a minha vida. E também essa paz interior. A paz de Deus funciona como um árbitro. Colossenses capítulo 3 e o versículo 15. E pelo próprio Espírito. O Espírito guia, convence, direciona. Romanos 8,14. Nós somos guiados pelo Espírito Santo. E por conselhos sábios. Provérbios 11,14. Deus usa pessoas maduras para confirmar essas direções, né? Pelas circunstâncias, portas abertas e fechadas também comunicam a direção de Deus para a nossa vida. Mas cuidado, circunstâncias não substituem a palavra. E nós temos muitos obstáculos à vontade de Deus, que é o orgulho, o pecado oculto não confessado, a pressa. Eu preciso ter paciência, eu preciso saber esperar pelo tempo de Deus. O medo também é um forte aliado, é um forte obstáculo à vontade de Deus. A influência do mundo. E muitas vezes o problema não é falta de direção, mas resistência. E quais são os benefícios de viver na vontade de Deus? Uma vida com propósito. Você deixa de existir e passa a cumprir um chamado. Passa a cumprir aquilo que Deus determinou para que acontecesse na sua vida. Paz em meio à tormenta, em meio à dificuldade. A vontade de Deus não elimina problemas, mas nos dá uma segurança muito grande em meio ao perigo, em meio às adversidades, em meio aos obstáculos. Isso é algo fenomenal, isso é algo maravilhoso. E também frutificação espiritual. João 15, 5. Quem está alinhado com Deus produz fruto. E fruto para a vida eterna. A recompensa é eterna, a vontade de Deus sempre tem um impacto eterno. A vontade de Deus, o sofrimento. Nem sempre a vontade de Deus é confortável. Jesus sofreu, Paulo sofreu, os profetas passaram por muitos períodos de sofrimento, mas a vontade de Deus nem sempre é fácil, mas ela é perfeita. Estilo de vida, sinais de alguém que vive a vontade de Deus. Busca a Deus diariamente. Sempre está orando, sempre está vivendo uma vida de santidade, tem uma sensibilidade espiritual muito forte, não negocia os seus valores espirituais, não negocia os seus princípios e está disposto a obedecer mesmo sem entender. Abraão, por exemplo, obedeceu mesmo sem entender tudo, né? E a vontade de Deus não é um mistério inacessível, é um caminho de relacionamento. Viver a vontade de Deus é um estilo de vida, é caminhar com Deus todos os dias. É submeter-se à sua palavra, ouvir a sua voz e ouvir com fé. A vontade de Deus não é um lugar onde você chega, mas uma vida que você decide viver todos os dias. Portanto, queridos, que nós possamos entender a vontade de Deus em nossos corações e que nós possamos obedecer
ao Senhor, o caminho realmente é a obediência. O Senhor nos chamou para frutificar, tá? Ele nos chamou para que nós pudéssemos ir, né? Ele nos nomeou, e o chamado não é apenas para servir, é para produzir fruto. Muitos pensam que o chamado é apenas pregar, cantar, trabalhar na igreja, mas o chamado central é frutificar. Não fostes vós que me escolhestes, eu vos escolhi para que vades e deis fruto. João 15,16. Deus não mede apenas a atividade, ele observa o resultado espiritual. E o modelo do fruto é o próprio Jesus. João 15,5. Eu sou a videira e vós as varas. Essa é uma das revelações mais profundas da vida cristã. A estrutura espiritual é Cristo, que é a videira, é a fonte. Nós somos os ramos dependentes. E o fruto é o resultado dessa conexão. E sem conexão não há produção. O que significa frutificar? Frutificar vai além dos resultados visíveis, é produzir aquilo que reflete Deus. E nós temos o fruto de caráter que é interior, Gálatas 5:22, amor, paz, mansidão, domínio próprio, e antes de fazer algo para Deus, você precisa se tornar alguém em Deus. Depois nós temos os frutos, né? Frutos de boas obras, que é o exterior, Colossenses capítulo 1, e versículo 10, vida que abençoa os outros, um testemunho prático e algo que venha impactar o mundo. E o fruto de almas, que é o evangelismo, Provérbios 11:30, ganhar vidas também é frutificar. Ainda nós temos o fruto de louvor, Hebreus capítulo 13, versículo 15, que é a verdadeira adoração e uma vida de gratidão na presença do Senhor. E o segredo da frutificação é permanecer. João 15:4 diz, permanecer em mim. E a palavra-chave é permanecer. E o que é permanecer? É uma vida constante com Deus, é uma dependência diária com o Senhor, é uma intimidade contínua, não é visita, é habitação. O perigo da esterilidade espiritual. A Bíblia mostra que é possível ter aparência de vida, porém não ter fruto. Exemplo, nós vemos a figueira que foi amaldiçoada. Aí nós temos aí o processo da poda. João capítulo 15, versículo 2, fala, toda vara que dá fruto ele poda. A poda não é castigo, é preparação para produzir mais frutos ainda, né? E como Deus poda? Nos corrigindo, removendo excessos, tirando distrações, permitindo processos, e Deus corta aquilo que impede de você crescer espiritualmente. Quais são os sinais de uma vida frutífera? Constância espiritual, caráter transformado, influência positiva, vida alinhada com Deus e crescimento espiritual. Por que muitos não frutificam? Falta de permanência. É vida superficial com Deus, apego ao eu, falta de obediência, distrações espirituais. O problema não é a falta de chamado, é a falta de conexão. Aí eu tenho níveis de frutificação. Marcos capítulo 4, versículo 20. Nós temos 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1. Frutificar, né? Deus espera crescimento, não estagnação. E Deus não te chamou apenas para estar na videira. Ele te chamou para carregar fruto. Aí eu tenho aí a conexão com a morte do eu. Você só frutifica quando o ego diminui, Deus cresce, Deus aparece. Quanto mais eu, menos fruto. Quanto mais espírito, mais vida. E frutificar não é uma opção. É evidência de quem está ligado com Deus. Deus permanece, né? De quem permanece. Então ele vai frutificar. De quem frutifica, vai glorificar ao Senhor. De quem glorifica a Deus, cumpre o propósito. E terminando aqui, Deus não procura galhos bonitos. Ele procura ramos que produzam frutos. Você está frutificando? Que nesta manhã você possa realmente
é entregar-se para Deus de corpo, alma e espírito, e que possa descobrir qual a vontade do Senhor na tua vida. O que é que Deus está pedindo de você? O que é que Deus pede de nós? O que o Senhor pede? A resposta central está na palavra. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti. Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Miqueias capítulo 6 e o versículo 8. E aqui está o resumo da vontade de Deus para a vida humana. Deus pede um coração, não apenas ações. Antes de obras, Deus quer relacionamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Mateus capítulo 22, o versículo 37. O maior exemplo desse amor é Jesus. Deus não busca religiosidade, queridos. Ele busca entrega. Ir à escola dominical, participar dos cultos, participar do culto de louvor, entregar o dízimo, entregar a oferta, ir ao chá das irmãs, ir ao chá dos irmãos. Isso não é vida cristã normal. Vida cristã normal é entrega total. Isso é religiosidade. Precisamos disso, mas precisamos ter a nossa vida alinhada à vontade do Senhor. Deus busca entrega. Obedecer é melhor do que sacrificar. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Não adianta ter muito sem obedecer. E Deus valoriza mais um coração obediente do que ações vazias. A obediência revela quem realmente está governando a tua vida. Deus pede santidade. Sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 16. E a santidade não é perfeição, mas é separação do pecado, é vida alinhada com Deus e consciência espiritual. Deus pede fé. Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Crer mesmo sem ver. Confiar mesmo sem entender. Fé é depender de Deus em tudo. E Deus pede renúncia, como nós já falamos nesta live. Negue-se a si mesmo. Lucas 9, 23. Isso envolve abrir mão do ego, submeter-se à vontade de Deus, priorizar Deus acima de tudo. Aí Deus pede que frutifiquemos. João 15, 16, que é o caráter transformado, uma vida que impacta e o fruto espiritual. Deus não quer só presença, Ele quer transformação. Deus pede amor ao próximo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Perdoar, servir e ajudar. Não dar para amar a Deus e ignorar as pessoas. Deus pede perseverança, né? Mateus 24, 13. Aquele que perseverar até o fim é constância, fidelidade, resistência espiritual. E Deus quer que nós vivamos no Espírito, com uma sensibilidade espiritual muito grande, com uma direção divina e uma vida guiada pelo Espírito Santo. Resumindo tudo isso, Deus pede que você entregue tudo para que Ele possa governar tudo. E a verdade forte aqui para uma reflexão, Deus não quer partes da sua vida. Ele quer o controle total dela. Ele quer toda a minha vida. Ele quer toda a nossa vida. O que Deus pede não é pesado, é transformador. Ele pede o meu coração, pede o teu coração, sua vida, sua vontade. Em troca, Ele te dá um propósito, Ele te dá paz, Ele te dá vida eterna. Deus não está procurando pessoas perfeitas, está procurando pessoas totalmente entregues à sua causa. Amém? Portanto, que Deus em Cristo abençoe a todos nós e que nós possamos cumprir a vontade do Senhor. Um grande abraço.